Olá, eu sou o professor João Arantes, da Universidade Federal de São Paulo. Eu sou autor do livro Pesquisa e Educação, uma abordagem prática. Nessa aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho aqui de análise de variância de dois fatores. Então lembra que a gente tinha feito análise de variância de um fator agora há pouco, né? A gente tinha um fator aqui, a gente via a média assim desse conjunto A, do conjunto B e do conjunto C, né? Agora vamos fazer assim uma coisa bastante similar, né? Só que ao invés de ter apenas um fator aqui, a gente vai ter dois fatores aqui, né? Então o que a gente vai ver? A gente vai analisar as médias se elas estão iguais ou são diferentes em relação a um fator. A gente vai ver se as médias são iguais ou diferentes em relação a um outro fator. E a gente vai ver em relação a um fator e outro fator, né? Se há uma relação aqui entre esses dois fatores aqui e a média, tá? Então, a gente vê primeiro cada um dos fatores e depois a gente vê se há uma interação entre os fatores, tá bom? Então, essa é a ideia aqui de análise de variância dois fatores, né? Então, assim, né? Vamos pegar o exemplo que a gente tinha trabalhado aqui na semana anterior, mas antes disso, lembrando que a nova de dois fatores tem algumas condições, como todos os testes têm. Então, primeiro, cada célula tem que ter o mesmo número de amostras, né? E segundo, se cada amostra foi escolhida de forma aleatória e independente, né? Além disso, eu tenho que verificar se as amostras advêm de populações normalmente distribuídas e também verificar se as populações têm as mesmas variâncias, né? Bom, e como é que são as hipóteses na nova de dois fatores? A primeira hipótese que não tem interação entre os dois fatores, tá? Então os dois fatores não interagem entre si. Segundo, não há diferenças entre as médias da população do fator um. Isso não há diferença entre as médias da população em relação ao fator 2, tá bom? Então vamos voltar naquele exemplo anterior que a gente estava fazendo aqui uma pesquisa, né, em relação a programas de TV, né? Então eu só coloquei dois aqui para não ficar muito complicado, né? No exemplo anterior era futebol, novela e desenho, né? Então a gente tinha aqui um fator um, né, que era um programa de TV, né? E o fator 2 é o sexo, né? Então a gente foi, né, aleatoriamente, escolheu ali um grupo de 8 homens, né? Aí falou assim, ó, dá uma nota 0 a 10, quanto você gosta de programas de TV de futebol. Eles deram a nota, né? Depois eu peguei aqui um outro grupo de 8 homens, né? Olha, aleatoriamente, me dá a nota aqui, quanto você gosta de novela, né? Depois a mesma coisa, né? Eu fiz um grupo de aleatório aqui de 8 mulheres, né? E em relação ao futebol, dá nota aí de quanto você gosta de futebol. Depois para as oito outras mulheres, né? Em relação à novela, né? Bom, então a gente tem aqui os fatores, né? O fator um futebol. Será que a média, desculpa, programas de TV. Então, será que a média em relação aos programas de TV, ou seja, novela e futebol aqui vão variar? Né? E a segunda coisa, será que as médias em relação não, desculpa, entre os programas de TV seria assim, né? Entre os programas de TV nessa direção, né? Em relação ao sexo, nessa direção, se há alguma variação aqui em relação às notas, em relação ao sexo, né? Bom, então, né, a gente parte aqui para as hipóteses de teste. Primeiro, que não tem diferença dos dois fatores. Segundo, que não há interação dos dois fatores, desculpa. Depois não há diferença das médias devido ao fator um, não há diferença das médias devido ao fator 2, tá bom? Então vamos pegar nesse caso aqui, o que a gente tinha que fazer, né? Primeiro, as condições fortes aqui são essa aqui, né? Cada célula tem que ter o mesmo número de amostras, né? A gente acabou de ver aqui, né, que tem, né? 1, 2, 3, 4, 5, cada uma das células aqui tem 5 amostras. Eu acho que eu tinha falado erroneamente 8, não são 8, são 5, né? 5 amostras aqui, né? E a segunda condição, as amostras foram escolhidas aleatoriamente. Nesse exemplo, imagino que foram colhidas aleatoriamente, ou seja, essas duas condições são as condições fortes aqui foram satisfeitas. Depois eu tenho que verificar se as amostras advêm de populações normalmente distribuídas. E por último, a gente vai ter que verificar se as amostras advêm de populações ali com a mesma variância, né? Então vamos direto aqui para o R, né? E vamos fazer isso. Deixa eu só
abrir aqui o R, deixa eu limpar aqui as telas, limpando aqui os resultados das simulações anteriores que eu havia feito, tá? Para não bagunçar aqui, né? Então, análise de dois vetores, a gente está carregando um arquivo aqui, que é um arquivo que eu chamei two-way ANOVA, CSV, transformando data frame, vamos ver como é que é essa tabela, né? A tabela aqui a gente bota fator 1, homem e mulher, H-I-M. Fator 2, futebol ou novela, tá? Então é isso aqui, e aqui os scores são as notas, né? Então para trabalhar assim, a gente sempre bota fator, fator, score, né? Desta forma, tá? Ah, bom, então criei aqui a tabela, né? Que é esse data frame. E, bom, vamos partir, vamos, assim, só mostrar a análise primeiro, né? Depois a gente vai nas condições, né? Assim, o ideal seria nas condições, coisa e tal, mas vamos para a análise para você ter um feeling dessa história, né? Então, por exemplo, a análise, né, da nova, né, uma vez que imagine que ele satisfez as condições, então é só usar a nova, a tabela naquele formato que eu mostrei, o score. Aqui no score você bota um til, fator 1 mais fator 2 mais fator 2 em relação ao fator 1, tá? É isso aqui, fator 2, dois pontinhos 1, né? Então a gente faz a análise aqui, passa essa variável análise, depois faz um summary da análise, né? Então olha só, né? Quando a gente for fazer o summary aqui da análise, né? A gente vai comparar aqui os dados. Então eu vou pegar aqui no livro, né? Então olha só, né? São os mesmos resultados aqui que eu obtive aqui no R. Eu vou analisar aqui olhando o livro, vai ficar mais fácil se você está seguindo pelo livro aqui, né? Enfim, né? Primeira coisa, se a interação entre os fatores, onde é que eu vejo isso? Eu vejo aqui, ó, fator 1 e fator 2. Eu vejo o valor do P. Quanto que é o valor do P aqui? É praticamente zero, né? Bom, quando é zero, você rejeita a hipótese. Que hipótese que eu estou rejeitando aqui, né? Rejeito a hipótese que não há interação entre os dois fatores, ou seja, entre o fator 1 e fator 2, né, há interação. Qual é o fator 1 mesmo? Sexo. Entre sexo e programa de TV, há uma interação. Então, pessoas ali de sexos diferentes assistindo programas diferentes ali, deu uma interação entre esses dois fatores aqui, tá bom? E quanto aos outros fatores aqui? Quanto ao fator sexo, independente do sexo, que é o fator 1, ó, né, você tem o valor de P aqui, é maior que 0,05, então não dá para rejeitar a hipótese que as médias são iguais em relação ao sexo, né? E também não dá para rejeitar a hipótese que as que independem aqui do tipo do programa, né? Porque o fator 2 ali era programa de TV. Então, no fator 2 aqui você vê que não, né, não tem como a gente, quem depende do tipo de programa seja, na evidência para rejeitar a hipótese que as médias aqui são as mesmas. Então, as médias seriam as mesmas em relação a homens, é o sexo, né? Homens e mulheres, não teria diferença de média entre homens e mulheres, e não teria diferença de média em relação aos programas. Porém, entre a interação dos programas, sexo e programa, aí sim, aí haveria diferença, né? Bom, então, e aí a pergunta que viria logo a seguir, tá bom, né? E como é que a gente consegue ver isso, né? Onde que estão essas diferenças? Para isso a gente faz os testes aqui, né? Então eu pego a variável análise que tinha o resultado da análise de variância e uso a função tuck, fazendo a função tuck aqui. Aí eu já consigo ver umas coisas aqui também bastante divertidas, né? Então vamos lá, né? Olha, a gente tem os scores aqui. O que a gente vai testar aqui na função tuck, né? Eu vou comparar as médias, né? Entre aqui, olha, mulher futebol, homem futebol, né? Mulher novela e homem futebol, né? Então assim, né, batendo o olho logo de cara, a gente vê assim que só em relação a esse aqui, esses dois aqui, o valor de P é maior do que 0,05, né? Ou seja, o que significa aqui? Qual que é a hipótese? A hipótese aqui é que as médias são iguais. Então, as médias entre mulher novela e homem futebol e homem novela e mulher futebol são basicamente as mesmas, né? Para todos os demais, aqui as interações, as médias são diferentes, tá? Então você poderia fazer isso aqui vendo o summary
né, desculpa, vendo a função tuck, a análise que eu acabei de fazer aqui, e vamos plotar então também os resultados. Quando a gente plota aqui os resultados, né, a gente vê, olha, para quais aqui que a média, a diferença das médias é zero, né? São esses dois que eu acabei de mostrar lá, tá? E quanto todos os outros demais aqui, as médias estão, né, diferentes de zero, tá bom? Então essa é a análise de variância, a nova de dois fatores, tá? Bom, então tá, eu comecei pelo fim essa história, comecei aqui fazendo análise para você ter uma ideia geral, né? Agora vamos ver as condições. Para ver as condições que a gente faz, né? A gente separa primeiro em grupos, por exemplo, homem, futebol, né? Fator 1, fator 2, ou, desculpa, homem, fator 1, fator 2. Deixa eu só ver aqui, só um segundinho. Homem, futebol, né? O fator futebol. Do futebol, homem. Qual que é o score, né? Eu vou vendo para cada um deles, né? Homem, futebol, homem, novela. Mulher, futebol, mulher, novela, né? Então tenho aqui os grupos, né? E a partir daí eu faço vou fazer o teste de normalidade. Mas o que acontece aqui, né? Normalmente eu usava o teste de Anderson-Darling para fazer isso, né? Só que você não pode usar o Anderson-Darling quando o número de elementos é menor que 7. O R não permite fazer esse cálculo, né? Então a gente tem outra função do R, que é o teste quantile-quantile, o teste QQ. Então o que a gente faz? Para analisar a normalidade, pega para cada uma das amostras aqui, a gente vê os quantis e verifica se está seguindo aqui esta reta, né? Se estiver bem próximo da reta, a gente pode falar que atende ali a normalidade das amostras, né? Então é isso que eu vou fazer aqui, tá? Então eu vou vir aqui, agora que eu fiz os conjuntos, né? Eu vou plotar aqui os pontos, né? Eu estou botando ponto 1, x e y. Aqui que são os pontos 1, x e y, né? Bom, eu vou pegar aqui, eu vou usar a função QQnorm para calcular esses pontos aqui, que eu estou chamando pontos 1, né? Então, rodando aqui, né? Vamos ver quem são esses pontos aqui, né? Pontos 1. Aqui, né? Ele está pegando, tem dois valores x, valor y aqui, e a partir daí eu faço um plot. Plotando, eu consigo ir verificando aqui, para cada um deles, as, o, o gráfico QQ. Né? Eu estou repetindo só o mesmo comando aqui, né, de plotagem, né? Bom, então, conseguindo aqui, eu coloquei no livro, aqui ao lado, um ao lado do outro, né? E você consegue ver aqui que, de uma maneira geral, aqui as amostras aqui atendem à condição de normalidade, né? Mas lembra, mesmo se não atendesse muito bem, né? Não tinha muito problema, porque essa condição 3 aqui era uma condição fraca, né? A condição 1 e 2, né, que tem o mesmo número de células e foram escolhidas aleatoriamente, são as que contam mais, né? É isso aqui a gente vai fazer a condição 4. E a condição 4 aqui é o teste de variância, né, da amostra, né? Então o que eu faço? Um teste de Bartlett, né, que eu vou usar o score, a interação dos dois fatores e os dados vão vir da tabela. É essa forma aqui de chamar a função de Bartlett, né? Então, faz a função Bartlett aqui do teste, né, e vê que o valor do P está praticamente igual a 1, ou seja, não dá para rejeitar a hipótese que as variâncias são iguais. Então as variâncias aqui são iguais, ele atende as duas condições, eu poderia ver isso, tá bom? Só para finalizar, o R tem um gráfico aqui bastante interessante, que é o gráfico de interação. Então eu pego o database, ele não tem nada assim relacionado a... Quer dizer, está relacionado à análise de variância, mas eu não estou usando, eu estou usando apenas a tabela dos dados que eu tinha, né? Que eu tinha, olha, o fator 1, o fator 2 aqui e os scores, né? Então, se você usar esse gráfico de interação, pegando o fator 2 e o fator 1 e os scores, né? Olha, então a tabela fator 2, tabela fator 1. Quem é a tabela fator 2? É o H e o M. Quem é o fator 1? É novela e mulher, né? Então, futebol e novela, né? Então, se eu plotar essa interação, eu vejo algumas coisas aqui interessantes, né? Então, você vê aqui que, olha só, né? Em relação aos homens e às mulheres, né?
você vê que os homens que estão aqui pontilhados, né, eles estão pontuando mais aqui os programas de futebol, né? Já as mulheres estão pontuando mais aqui as novelas, né? E os homens estão pontuando mais aqui o futebol e menos aqui as novelas, né? Eles gostam mais de futebol do que de novela. E as mulheres aqui, elas gostam menos de futebol e mais de novela, né? Bom, gente, é só para lembrar aqui, estes dados foram totalmente assim, são fakes, foram criados, né, para mostrar o exemplo. Então, pelo amor de Deus, né? Não vem alguém aqui falar que o professor João Arantes aqui está falando que as mulheres gostam mais de novela do que futebol, né? Ou né, um feminino, sei lá, né? Ou então que os homens aqui eles só gostam de futebol. Não, é um exemplo aqui bobinho, né? Mas que ensina, quer dizer, que ensina a gente a trabalhar com as funções em R, né? Mas aí você pode brincar, pegar, fazer outros exemplos aqui para fazer isso, né? Mas o que é mais interessante aqui na análise de variância de dois fatores é o conceito, né? Aí você pode pensar assim, em quais situações que seriam interessantes, né? Você fazer assim uma análise de variância de dois fatores, né? Então, sei lá, né? Digamos, né? Você quer verificar, sei lá, notas, né? De alunos que caem dentro de alguma categoria aqui, né? Ou então, por exemplo, sei lá, né? Fator um aqui, né? O desempenho acadêmico, fator 2 aqui, sexo, né? Você pode pensar assim em várias maneiras que você tem dois fatores e você quer verificar, olha, as médias aqui, sei lá, as médias estão relacionadas aqui com sexo? Será que as meninas aqui têm mais, têm notas maiores, né? E se um fator aqui for relacionado aqui a horas de estudo, né, ou idade, né, e essa aqui idade e sexo. Então dá para fazer várias composições aqui, assim, né, a gente pode pensar numa gama de problemas bastante interessantes aqui, em que você pode fazer a análise a nova de dois fatores, tá bom? Então é isso aí.